a palavra encarnada do Pai. Daí o prólogo do Evangelho de São João, no capítulo 1, que vai dizer: a palavra de Deus se fez homem e habitou entre nós. Então, precisamos, nós cristãos católicos, fazer um encontro pessoal com esta palavra, que não é simplesmente somente um livro, embora as Escrituras Sagradas contenham a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela tem um rosto, ela tem um coração, ela é uma pessoa, é o próprio Cristo, o Verbo eterno, a palavra eterna que se faz homem e que vem habitar no meio de nós. A primeira leitura é a leitura da profecia de Amós. Domingo passado eu dizia para vocês que Amós, ele pertence ao reino do sul, a Jerusalém, ao reino cuja capital é Jerusalém. E Deus chama Amós para ser profeta no reino do norte, que é o reino de Israel, a casa de José. E Amós, que era um homem que tangia o seu rebanho, cuidava das suas ovelhas e plantava-se ouro, ele foi chamado por Deus para exercer sua profecia no reino do norte, cuja capital era Samaria. E Amós, ele denunciava o pecado da casa de José, o pecado de Israel. Se vocês não se converterem e não voltarem para Deus, esse povo será devastado, destruído. E Amós dizia com muita coragem a sua profecia, para que aquele povo voltasse para Deus. E qual é o pecado daquele povo de Israel? Aquele povo de Israel, da casa de José, havia enriquecido e, portanto, se esqueceram de Deus. Como ficava numa região de comércio, rota ali onde muita gente passava, o povo de Israel pensava consigo mesmo: eu adoro o Deus de Israel, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, mas não custa nada acender uma vela para o Deus Astarte, não custa nada acender uma vela para o Deus Baal, e acabaram se contaminando e adorando outros deuses. O povo enriqueceu e se esqueceu de Deus. É por isso que Amós vai lá e diz assim: assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas da Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se almofadas comendo cordeiros do rebanho e novilhos do gado, os que cantam ao som das harpas, ou como Davi dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinhos em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e um bando de gozadores serão despeitos. Se esqueceram de Deus, oprimiam os pobres. Quem eram os pobres na época do profeta Amós? As viúvas, porque a mulher não tinha aposentadoria que podia trabalhar, se não tinha um marido nem filho, elas padeciam. Os órfãos, porque não tinham pais, não tinham os pais, e os estrangeiros, eram os pobres, os injustiçados, os abandonados naquele tempo do profeta Amós. E se vocês não se converterem, vocês serão devastados, serão destruídos. E como de fato acontece, a Babilônia invade Israel e devasta tudo, estraga, faz uma destruição terrível, porque aquele povo não foi capaz de se voltar para Deus. Por isso, o Senhor é fiel para sempre, como diz o Salmo 145 da missa de hoje. Faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor que liberta os cativos. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, o oceano teu Deus reinará para sempre, por todos os séculos. E dando continuidade a essa liturgia, nós temos o Evangelho, do capítulo 16 de São Lucas.